Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Estamos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde com o Dr. Fernando para um tema muito importante, oncologia na veterinária. Dr. Fernando, muito obrigada por falar conosco hoje, é um prazer. Obrigado você, Dai, pelo convite, obrigado ao pessoal aí que está assistindo. Oncologia na medicina veterinária é uma inovação? Então, a oncologia na veterinária, ela existe a gente tem problemas oncológicos desde sempre, né? Mas a gente teve uma evolução no tratamento, no diagnóstico, nas condições, nos últimos 20 anos que avançaram bastante. Então, hoje a gente tem alguns tratamentos que são muito inovadores, assim como na medicina humana. A gente fala que em alguns casos a medicina veterinária está atrás, mas em alguns casos a gente está junto ou até um pouco à frente da medicina humana pelas condições que a gente tem de trabalho, pelo tipo de paciente, por algumas facilidades que acabam ocorrendo. Então hoje, pacientes diagnosticados oncologicamente com câncer, a gente vai ter inúmeros tratamentos que podem ser desenvolvidos para que esse paciente possa ter, pensar em remissão da doença, pensar em qualidade de vida, pensar em controle da doença e, lógico, sempre o que a gente busca é um aumento da sobrevida do paciente com a maior qualidade de vida possível. Nossa, isso é muito importante, né? Porque assim, não é que os casos de oncológicos apareceram agora, eles já existiam no passado, é que a medicina veterinária evoluiu tanto que agora é possível diagnosticar com mais precisão e tratar, não é? Exatamente, né? Hoje a gente consegue ter o diagnóstico, ele sempre precisa ser precoce, então hoje a gente tem ferramentas muito de alta tecnologia para diagnóstico. Então, quando a gente tem um diagnóstico do paciente com câncer, a gente consegue ter um tratamento muito rápido, um tratamento efetivo, que aí a gente vai ter inúmeras formas de tratamento e que englobam cirurgia. O campo da cirurgia oncológica, hoje ele é um campo... ele é uma subdivisão da cirurgia geral, que a gente chama, e a cirurgia oncológica ela tem diretrizes dela, né? Então a forma como se aborda, os cuidados que precisa se ter, as formas de fazer o procedimento, e aí a gente vai ter tratamentos quimioterápicos, como na medicina humana, a gente tem radioterapia para cães, a gente tem imunoterapias, que é uma terapia onde a gente vai ensinar o próprio sistema imune a combater a doença, que são tratamentos onde a gente acaba tendo menos efeitos colaterais, menos desgaste do paciente, um paciente que se recupera mais rápido, e a gente vai tendo aí diversas terapias dentro desses grandes grupos de tratamento. E isso vai fazendo com que um paciente, por exemplo, com diagnóstico de um câncer de mama precoce, tenha próximo hoje na medicina veterinária de 100% de chance de cura. Nossa, gente, que notícia boa, não é? Porque assim, há esperança. Mas isso a gente conta no próximo bloco, porque agora nós vamos conferir o comercial do Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas, com médicos veterinários de plantão, também os médicos de especialidade, como o Dr. Fernando, estão por aqui, e os exames laboratoriais e de imagem são feitos aqui no local. Vamos conferir juntos? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro.
Estamos de volta. Gente, eu sou apaixonada por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque traz tanto conforto, né, para nós, tutores, assim, e uma segurança muito grande nos diagnósticos, principalmente com todas essas tecnologias que eles estão trazendo agora, e essa tomografia de última geração, que vem aí nos ajudando bastante, não é? Sim. A tomografia hoje, né, é um dos pilares hoje dos exames de imagem na veterinária, né, e a tomografia para a área oncológica é um exame de absoluta necessidade. Então, até alguns anos atrás, a gente não tinha tomografia na veterinária. Depois, há algum tempo atrás, a gente conseguiu ter alguns exames de tomografia, mas em alguns centros muito especializados. E aí, isso nos trazia dificuldade, às vezes, de levar esse paciente até lá, de ter esse tipo de condição. E agora, há 2 anos, a gente tem a possibilidade de ter a tomografia aqui no hospital. Então, hoje, o exame de tomografia, ele funciona para a gente como um exame que aumentou muito a acurácia do diagnóstico, né, como a gente estava falando. Então, o que acontece? O diagnóstico, ele é feito não só com o exame de tomografia, ele é feito com exames de imagem e também com exames de sangue, com alguns exames específicos que são necessários para o paciente, né? Tem o exame histopatológico, que isso daí por exemplo, o paciente que vai ser operado, ele retira lá uma formação tumoral e aí essa formação tumoral ela precisa ser avaliada. Esse exame chama exame histopatológico, é o que a gente conhece popularmente como biópsia, né? Só que para a gente chegar lá na biópsia, a gente passa por uma série de fatores. Então, a gente tem o paciente que vem para o consultório e a gente tem ali um paciente com uma suspeita de tumor que vem encaminhado de um colega ou que procurou a gente, o próprio tutor procura a gente direto por uma suspeita. Esse paciente vai ser examinado e vai fazer uma série de exames, né? Dentre eles, exames de sangue, exames cardiológicos, exames de imagem e alguns exames que possam ser mais específicos, né? E antigamente a gente só conseguia trabalhar em exames de imagem para avaliar o paciente, cavidade abdominal, né, a barriga e a cavidade torácica, raio-x e ultrassom. Com a tomografia, a gente aumentou a capacidade de se fazer um exame de imagem em pelo menos 10 vezes mais de qualidade. Nossa. E a precisão da tomografia, não é? Sim, para a gente ter uma ideia, hoje um raio-x de tórax, ele nos mostra basicamente 3 a 6 imagens. Uma tomografia de tórax chega a fazer, dependendo do tamanho do paciente e da necessidade de corte, chega a fazer 900 imagens. Então hoje uma tomografia ela vai fazer uma imagem que mede 0,1 milímetro. E essa imagem ela é feita 3 vezes, né? O que a gente chama com contraste, sem contraste e no final já da eliminação do contraste. Então isso traz para a gente que precisa, por exemplo, programar uma cirurgia ou buscar um diagnóstico, uma riqueza de informação muito grande, né? E é um exame rápido, um exame de tomografia leva em torno de 10, 12 minutos para ser feito, é um exame seguro, o paciente precisa estar sob efeito anestésico, porque ele precisa ficar parado, mas isso é de alta segurança, porque a gente trabalha com paciente que está indo para diagnóstico, e com isso a gente consegue aumentar a qualidade do diagnóstico, assim, em muitas vezes. Então, em alguns casos onde a gente levava o paciente, por exemplo, para uma cirurgia chamada cirurgia exploratória, onde a gente sabia que o paciente tinha uma doença, a gente sabia que existia uma alteração, mas os exames disponíveis eles não conseguiam mostrar para a gente. Esse paciente, ao invés de ir para uma cirurgia, ele vai para uma tomografia. E na tomografia a gente consegue enxergar local, tamanho, vasos sanguíneos, inervação, a gente consegue enxergar a lesão por completo. E aí saber qual é a melhor forma de abordar. Olha aí, gente. Vamos conferir aqui algumas imagens de tomografia. A gente sinaliza aqui na tela. Claro que a gente não vai entender, né, doutor? Mas aí pelo menos a gente consegue entender uma dimensão da precisão desse exame, que é tão precioso na veterinária. Então assim, né, quando a gente compara a imagem, por exemplo, né, de raio-x de tomografia que a gente estava vendo, a tomografia ela é uma evolução do raio-x. Não é do ultrassom? Não, muitas vezes a gente imagina que a tomografia é um exame estático, que a gente chama, né? São fotos.
né? Igual o raio-x. O ultrassom não, ele é um filme que a gente fotografa o filme. A tomografia não, elas são fotos. Então, ela é como o raio-x. Só que a precisão é muito maior. Então, ela é um exame em tons de cinza, que a gente chama, né? Então, tudo que é muito branco é osso, são tecidos mais firmes, e tudo que é mais, tende a ficar mais escuro, são tecidos de baixa densidade, e uma imagem preta é ar ou líquido, depende, né? Se for um líquido translúcido, ele vai ficar preto, completamente preto. Então, isso a gente consegue entender até o quanto, quando o contraste que a gente usa, quando ele é captado dentro da imagem, quanto mais branco ele fica, é sinal de maior vascularização, é sinal de maior densidade de massa, é sinal de maior densidade de aporte sanguíneo. Então até isso para a gente funciona. Então a gente consegue fazer essa mensuração de vascularização de uma imagem, né? E a tomografia a gente consegue depois, ao contrário do que a gente faz no ultrassom, a gente consegue fazer ao contrário. A gente pega as imagens da tomografia, junta uma na outra através de um programa e faz um filme. E aí faz o que a gente chama de imagem 3D, que é também uma condição importantíssima. Então, quando a gente pega todas as imagens da tomografia, a gente faz uma imagem 3D e a gente consegue, na tela do computador, fazer essa imagem rodar. Então, a gente consegue entender aonde essa lesão está presa, aderida, e por onde a gente tem que fazer o acesso cirúrgico. Porque, às vezes, a gente enxerga a lesão por um lado, mas acessar ela pelo outro lado é mais fácil, porque a tomografia mostra que o acesso por ali é melhor. Então, às vezes, no planejamento cirúrgico, a tomografia muda a forma de pensar em operar. E até mesmo para saber, né, se é só pontual, ou se está enraizado, ou se, de repente, avançou para uma outra área, não é? Sim, né? E aí a tomografia, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar em um nódulo em abdômen, tá? A tomografia, além dela programar esta possibilidade de operar ou não operar, a gente faz ela complementar. Então, se a gente está falando de uma tomografia de abdômen, a gente vai fazer também a região do tórax, às vezes cabeça, pescoço. Tomografia é possível fazer de qualquer parte. Membros. Isso que eu ia perguntar. É possível, né? Ela auxilia na ortopedia, em lesões musculares, ela auxilia em fraturas, ela auxilia na grande maioria das lesões. E a gente faz, com a tomografia, muitas vezes do ambiente local. Então, temos uma lesão no abdômen e queremos operar, a gente vai estudar para um procedimento cirúrgico. E a gente vai fazer os demais segmentos do paciente, que a gente chama, para entender se a gente tem metástase, se a gente tem infiltração, se a gente tem mais complicações em algum outro lugar. Então, por exemplo, quando a gente pensa num paciente, por exemplo, vamos falar de um tumor de ovário, tá? Que normalmente é um tipo de tumor chamado carcinoma. Se a gente tem um carcinoma de ovário, ele pode causar metástase no pulmão. Então a gente faz a tomografia do pulmão, por quê? A tomografia do pulmão vai mostrar nódulos de 0,1 milímetros, ao passo que o raio-x vai mostrar nódulos acima de 0,5 milímetro. Nossa, que precisão! Mas aí, uma dúvida, a qualidade do equipamento também interfere? Ou seja, tem vários, entre aspas, tipos de equipamento de tomografia? Sim, o aparelho que a gente tem aqui no hospital hoje é o aparelho mais moderno na veterinária, tá? Nossa. Então, assim, a gente tem aparelhos mais modernos na medicina humana que se adapta para a veterinária. Normalmente, esses equipamentos eles têm uma imagem não tão... A gente prefere um aparelho feito para a veterinária do que um aparelho da medicina humana adaptado, tá? E a tendência é que esses aparelhos vão ficando cada vez mais modernos e vão evoluindo, né? Então, e muitas vezes um aparelho desse, uma atualização, uma evolução, não obrigatoriamente tem que se trocar a máquina, mas sim uma evolução de software ajuda a gente bastante nisso. Mas hoje a gente tem, assim, imagens de excelente qualidade, porque nós tutores, né, muitas vezes falam assim, tem que fazer uma tomografia, vou fazer no lugar X, no lugar Y. Tudo tomografia, mas não é bem assim, não é? Não é. Por isso que, assim, a gente preza muito e, assim, a gente tem duas questões que a gente tem que levar em consideração, Dai. A equipe, a máquina e a equipe humana.
né? A máquina, ela é importantíssima porque ela vai dar imagens de qualidade, mas a equipe humana que está por trás, quem está operando essa tomografia, quem está avaliando essas imagens, quem está laudando essas imagens, isso é muito importante. Não adianta nada a gente ter uma imagem excelente, mas um laudo, né, uma competência técnica ali que não consegue avaliar isso, né? Então isso também a gente preza muito, né? Que é o que a gente consegue hoje aqui no hospital, né? A gente ter laudos, imagens muito boas, com laudos que a gente consegue ter um contato e saber exatamente discutir o caso e poder fazer o melhor pelo paciente. E aqui, gente, tem um ponto muito importante, que é um diferencial aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde. Quando o acesso do veterinário juntamente com a equipe que lauda, não é? Porque isso faz aquele contexto clínico daquele animalzinho. Porque você tem um histórico do veterinário que acompanha o paciente, que veio, entre aspas, com uma queixa, e também tem aquele expertise da pessoa que faz aquele laudo. Então, esse contato é muito importante, não é? Ah, sim. Quando o tutor vem para fazer o exame, ele vê ali normalmente dois profissionais, que é o anestesista, que é quem está acompanhando esse paciente o tempo todo, e o profissional, o médico veterinário que executa o exame, né? Atrás disso a gente tem às vezes 4, 6 profissionais. Então às vezes, por exemplo, né, um paciente que seja nosso, que foi para tomografia, então eu avaliei o paciente e pedi para tomografia. Quando esse paciente vai para a tomografia, normalmente o médico veterinário que vai fazer o exame e o anestesista já sabem do que eles estão lidando, porque eu já conversei com eles. Aí eles realizam o exame, tem um terceiro profissional que vai olhar essas imagens e vai executar o laudo. Normalmente esse paciente vai para uma cirurgia, a gente já conversa com o anestesista que anestesiou a tomografia para saber como é que esse paciente foi, tenta marcar um procedimento cirúrgico com esse próprio anestesista que já conhece esse animal na forma anestesiada, a equipe que faz toda a parte de auxílio na cirurgia, pessoal de internação, já está todo mundo por dentro. Então, quando um paciente desse vai para uma cirurgia, que é muitas vezes o próximo passo do paciente que fez uma tomografia, operar essa lesão, a gente já tem aí 10, 12 pessoas envolvidas no caso, que já é a equipe que sabe como é que as coisas vão acontecer, né? E o paciente vai para um procedimento cirúrgico com a gente muito mais tranquilo e muito mais ciente do que está acontecendo. Nossa, isso é muito importante, né? E para nós tutores isso traz muita segurança, né? Porque você não está ali isolado, você tem uma equipe cuidando. Eu sei que muitas vezes a gente fala na palavra, né, meu animalzinho está com tumor, meu animalzinho vai passar por um oncologista. Nossa, o nosso coração já gela na hora, porque até, assim, há muito pouco tempo atrás, quando era uma situação como essa, não se tinha o que fazer na medicina veterinária, não é? Você realmente teria que sacrificar o seu animalzinho. Mas hoje em dia há esperança, né, e há qualidade de vida para esses animais. E eu acho que isso é muito importante, porque traz uma segurança para nós tutores, ainda mais quando embasada por toda essa equipe, né? E esse é um diferencial muito grande. Hoje, né, então, quando a gente pensa em fazer um exame desse, levar o paciente para uma cirurgia, a partir daí a gente já parte para a ideia do tratamento, né? Então, a gente leva o paciente, então a gente fez uma tomografia, avaliou que esse paciente, o tratamento dele é cirúrgico, aí nós vamos programar, né, aí nós temos todos os exames já realizados, que a gente chama de pré-operatório, né? Esse paciente vai para uma cirurgia acompanhada, muitas vezes a gente trabalha com 2 cirurgiões, 3, tem cirurgia que tem 4 cirurgiões, equipe anestésica, e aí esse paciente, depois de uma cirurgia realizada, vai para internação, aí tudo isso é transferido, é passado todo o histórico desse paciente, né? Não só via sistema, mas também ali no contato entre os responsáveis de cada setor, para que o paciente possa ter acompanhamento da melhor forma, né? Então, hoje evoluiu demais, né? A gente tem, eu sempre falo, a gente trata hoje os animais, a gente não perde nada para um tratamento de medicina humana. Talvez a gente até ganhe pela condição muitas vezes mais humana e muito mais próxima do paciente, né? E aí a gente, depois que o paciente passa por esse tipo de condição, às vezes o paciente precisa de tratamento quimioterápico,
ou tratamento de radioterapia, tudo vai depender aí do resultado do histopatológico, né, que a gente estava falando lá no comecinho, que é a biópsia, né, e aí com esse resultado a gente vai ver se essa lesão é benigna, se essa lesão é maligna, qual é o grau, qual é a necessidade de tratamento adjuvante, quimioterapia, radioterapia, e aí o paciente parte para esse tipo de tratamento. Agora, doutor, o senhor é um especialista, né, um oncologista. Muitas vezes esse animalzinho tem um veterinário, um clínico geral, né, e aí chega até o senhor através de uma indicação de um veterinário. Aqui nós estamos no Hospital Veterinário Dog Saúde. Como que é essa interação de vocês, né, médicos, veterinários, com o clínico geral, veterinário e aqui o hospital? Porque, na verdade, vocês trabalham juntos, né? Sim, é o que a gente fala, o especialista nunca trabalha sozinho. O especialista que tenta trabalhar sozinho, ele não consegue realizar o seu trabalho, porque, exige, né, só do que a gente está conversando agora, a gente já falou sobre o pessoal da imagem, né, os veterinários envolvidos com os exames de imagem, anestesista, equipe de internação, então a gente sempre depende disso. E o clínico é normalmente a porta de entrada, né, o clínico geral. Então, normalmente, como que funciona? O paciente dá entrada aqui no hospital, o clínico atende, escuta a queixa desse animal, avalia e a partir daquela primeira triagem, daquela primeira avaliação, daquele primeiro atendimento, medica, vê o que é necessário e avalia se aquele caso é um caso que tem uma indicação oncológica. Às vezes já faz algum exame prévio e aí encaminha para a gente. Esse paciente vem para mim, a gente marca uma consulta, ele vem para mim. Quando esse paciente vem, normalmente o clínico já passa as informações de novo. Isso está no sistema, mas ele vem, conversa comigo, olha, eu tô com um caso assim, que eu vi isso, eu denotei isso, o proprietário me relatou isso, a gente tem ali o que é um bate-papo mesmo, e aí esse paciente já vem para a gente poder ver os exames, ver o paciente e fazer esse acompanhamento. E normalmente esse paciente, durante todo o tratamento, ele vai ter o acompanhamento desse clínico, porque, por exemplo, o paciente está num tratamento, mas ele tem uma indisposição, ele tem um mal-estar, ele precisa vir para o hospital e o hospital tem que estar pronto para atendê-lo, né? Então a gente tendo essa consonância da equipe, a equipe já sabe quem é o paciente, já sabe o que está sendo feito, já sabe o que precisa, quando ele foi operado, ou quando ele fez sessão de quimioterapia, ou como que está esse processo dele. E a gente também faz isso quando os pacientes vêm externos, a gente recebe o que a gente chama de encaminhamento externo, então esse animalzinho foi atendido num colega que não tem esse suporte, não tem essa estrutura, e ele encaminha para a gente. Então o animal vem de fora, a gente faz a mesma coisa, recebe o animal, conversa muitas vezes com esse clínico, faz o mesmo trabalho e permanece sempre conversando com o colega, para que o colega clínico saiba como é que as coisas estão caminhando. Porque para nós tutores, né, muitas vezes a gente tem aquele veterinário de confiança, Sim, que a gente levou o nosso sim. cãozinho ali a vida toda. De repente ele está numa situação que ele tem ali um problema oncológico, um tumor, né? Isso já assusta. Então, essa segurança de que você vai ter um médico a mais, né? Ou seja, que vocês vão trabalhar junto, isso para nós tutores traz muito mais segurança, né? E essa é a ideia, né? A gente fala, o paciente oncológico, ele é o paciente que, a gente fala, né? Ninguém quer ir ao médico, né? Mas tudo bem a gente pensar que a pessoa vai num dermatologista ou num médico que não seja uma coisa, mas normalmente quando o paciente vai para o oncologista, a gente sabe que a gente tem alguns problemas mais sérios, né? E alguns problemas mais sérios. Então a ideia sempre é confortar também esse tutor para que ele saiba que a gente vai fazer o que for melhor, que a gente vai fazer dentro das possibilidades da medicina veterinária e dentro das nossas possibilidades, sempre o melhor para esse paciente, né? No conforto tanto do animal quanto do próprio tutor. Olha aí, gente. Quanta informação importante aqui com o Dr. Fernando, não é mesmo? Dr. Fernando, eu acho que a gente tem material para um segundo programa, porque eu estou muito interessada na oncologia, nessas outras terapias que nós temos, a radioterapia, quimioterapia para os animais, e mais ainda, né?
que é possível ter qualidade de vida mesmo quando você tem um quadro como esse. Então vamos para um segundo programa? Sim, lógico, com certeza. Então a gente volta na próxima semana com mais novidades com o Dr. Fernando nessa área de oncologia. E a gente espera vocês. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.